Muito bem. Agora sim. Ouvindo hoje, então, uma palestra, uma aula, uma live do Vital Froese, ele estava falando sobre as questões espirituais, da transição planetária, e falando um pouco sobre as dimensões que vivemos aqui na terceira dimensão. E a terceira dimensão nada mais é do que esse plano que vivemos, né? O plano da matéria física, do corpo físico, que é só uma partezinha nossa. E até o Dr. Joe Dispenza fala muito no livro sobre como se elevar, sair do corpo, que traz muitas vezes dores e toda essa sensação e esse sentimento de tristeza, raiva, quando a gente tem um sentimento de vingança por algo que aconteceu com a gente, quando a gente espragueja, reclama de algo, tudo isso baixa a nossa vibração e nos deixa na terceira dimensão. E aí, o Vital Froese estava falando exatamente sobre isso, sobre a gente começar a praticar se elevar. O que é se elevar? É sair um pouco disso que é muito instintivo do ser humano. Todos esses sentimentos de raiva, de angústia, de medo, de tristeza, de ansiedade, pânico, desespero, tudo isso são vibrações baixas de sentimentos muito instintivos da nossa parte mais animal, de sobrevivência. E aí, até hoje à noite, né? Quem puder participar, quem não puder, vai assistir a gravação depois, que a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas cerebrais e sobre a maneira como as ondas vibram em cada um dos estados de meditação ou despertos que a gente esteja. Então, quando a gente está bem desperto, né, tem ali uma forma com que as ondas do nosso cérebro vibram, e à medida que a gente vai entrando em meditação, isso vai mudando. E é muito bonito ver os gráficos ali no livro, que a maneira como ficam as ondas cerebrais, né? Tudo isso ele fez baseado em exames, em eletroencefalograma e todo um acompanhamento que ele fez com os alunos dele por muitas e muitas vezes até ele poder formar tudo que tem ali no livro que a gente estuda. E a minha intenção aqui, trazendo esse momento de meditação, é exatamente para que a gente saia um pouquinho da terceira dimensão. Porque daí o Vital fala, né? Nesse vídeo que eu estava assistindo hoje, eu posso até deixar o link depois lá no grupo, que ele fala exatamente sobre isso, assim, da importância de a gente, de vez em quando, lembrar de sair da vibração baixa da terceira dimensão, do medo, da raiva, da angústia, que inclusive é quando a gente ativa os nossos 3 primeiros centros de energia, então, dos nossos 7 chakras, os mais baixos, que é o básico, que é na base da coluna, o umbilical, que é logo atrás do umbigo, né? São centros de energia que regem ali aqueles órgãos, aquela parte do nosso corpo, e o plexo solar, que fica bem na boca do estômago, também está regendo essas três, esses 3 primeiros centros de energia, está regendo a nossa parte mais animal, mais instintiva, de sobrevivência. E quando a gente está vibrando nessa sobrevivência, tem alguém com o microfone aberto? Bom dia, Alice. Ah, eu acho que é o Oi. teu microfone. Pode fechar, por favor? Tem um barulhinho no fundo. Obrigada. E quando a gente está regendo mais regendo a nossa vida, conduzindo a nossa vida a partir destes 3 centros de energia, a gente está no modo sobrevivência. Por isso é mais fácil a gente estar vibrando no medo, na necessidade de controle, o medo de perder o controle, inclusive, a raiva, a frustração, a angústia, a tristeza. Então, todos esses sentimentos nos fazem despencar a vibração. E aí a gente fica aterrado aqui na terceira dimensão. O que a meditação faz com a gente? Eleva, sai do básico, sai da sobrevivência, porque quem está passando fome, por exemplo, não vai conseguir sentar para meditar. Então é uma coisa básica. Ter alimento, estar alimentado, não é algo, quer dizer, estar alimentado é algo básico e primitivo para a sobrevivência do ser humano. Assim como estar num local seguro. Se eu estiver no meio de um tiroteio, eu não posso me sentar para meditar. Então, tem coisas que são muito lógicas para a gente entender. Então, eu preciso estar com as minhas necessidades básicas, né? Eu ter dormido bem, eu estar num local seguro, estar alimentada, nutrida, hidratada, para que eu consiga, então, parar e me concentrar naquele instante precioso que é o agora, como o Dr. Joey fala. Sem que eu esteja com as minhas necessidades básicas atendidas, eu não vou conseguir.
Então, por isso que a gente precisa, e todos nós, acredito que aqui no grupo, temos essas necessidades básicas atendidas. Todos temos casa, comida, né? Temos o mínimo para estarmos bem. Então, a minha intenção aqui é poder ajudar e fazer a prática junto, para que a gente tenha esses minutinhos para se elevar, para sair da terceira dimensão, sair da vibração desses sentimentos que baixam, e aí baixam a nossa vibração, abrem, baixando a nossa imunidade, abrem a possibilidade para entrada de vírus, bactérias e outros micro-organismos que causam doenças físicas. Por que a gente acaba se equalizando e vibrando na mesma vibração do vírus, da bactéria? Porque ele só entra no nosso organismo quando as nossas frequências estão, porque eles estão no nosso organismo. Por que às vezes contamina e às vezes não contamina? Por que às vezes tem várias pessoas doentes na casa e só uma está saudável? O que faz ela diferente? Porque, está exposta ao vírus, vai se contaminar. Por que isso acontece? Ou então, por que às vezes numa família de 4 pessoas, apenas um está contaminado com vírus? Já aconteceu aqui da minha casa, da minha filha pegar conjuntivite. E aí a gente, né, meu Deus, conjuntivite, tem que cuidar, porque senão passa para os outros. Só ela teve. As 2 vezes, só ela teve. Eu limpava o olho dela, eu botava o colírio, eu me cuidava, mas eu estava bem emocionalmente, eu estava forte, a minha imunologia restaurada, o sistema imunológico potente. Não tem como, eu não equalizo com aquele micro-organismo que de alguma maneira contaminou ela, porque ela estava assim. E hoje, quando eu olho para trás, eu entendo por que ela teve. Porque ela teve conjuntivite uma semana ou 15 dias depois de eu começar a trabalhar numa empresa. Ela tinha um aninho. Eu comecei a trabalhar numa empresa e eu ficava 44 horas nessa empresa. E ela ficava das 7h30 da manhã às 7 da noite numa escolinha. Sendo que ela antes ficava 4 horas só na escolinha, só de tarde. E ela passou a ficar o turno inteiro, turno integral, e eu passei a trabalhar. Então, ela se desconectou da mãe com um aninho e um mês, e aquilo gerou todo, né? Então, a emoção baixou, os sentimentos de abandono, de tristeza, né? De ter que se adaptar num lugar estranho, com os professores, né? O dia inteiro. Tudo isso fez com que o bebê baixasse a imunidade, abriu a possibilidade de uma bactéria. E aí ela teve uma conjuntivite, e a partir dali eu continuei forte, continuei saudável, continuei, né, estava super feliz com o trabalho novo, aquela coisa toda, mas não percebi que a minha filha precisava de mim, claro. E aí, quando ela baixa a imunidade, eu preciso estar ali cuidando dela, mas ninguém mais se contaminou. Então, essas coisinhas tem que levantar uma suspeita dentro da gente. Por que às vezes isso acontece? É muito fácil dizer, a criança vai para a escolinha, vai adoecer. Esses dias até eu falei, respondi uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Não é porque ela está indo para a escolinha que ela vai adoecer. Ela vai adoecer se ela se sentir insegura, se essa mãe não estiver nutrida, emocionalmente, eu digo, né, de emoções positivas, elevando a sua vibração, se sentindo bem, confiando nessa escolinha para onde essa criança está indo, sabendo que ela está fazendo o melhor para ela, porque daqui a pouco vai para a escolinha porque essa mãe tem que trabalhar, mas ela está feliz no trabalho dela. A criança não vai adoecer. Então, tudo isso a gente tem que cuidar, e esses pontinhos do dia em que eu tenho parado para sair da correria, né, da roda dos ratos, como a gente fala, né, acorda, faz isso, faz aquilo, e aí senta, quando vê, acabou o dia, o que eu fiz hoje no meu dia? Né, corri o dia inteiro. Então, os momentos em que a gente para o nosso modo sobrevivência e eleva um pouquinho, a gente sai dos nossos centros de energia básicos, os 3 primeiros, e começa a se elevar a partir do coração, que é as nossas emoções mais elevadas, o amor, expandir a gratidão. Aí a gente sobe, né, pro laríngeo, que é o chakra da comunicação, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação com compaixão, com carinho, não agressiva, porque quando eu sou agressiva, eu só estou usando o canal para comunicar algo que está lá no centro de sobrevivência. Então, tudo isso a gente tem que ir abrindo e percebendo e mudando. Aí eu subo um pouco mais, né, para o centro de energia do terceiro olho, né, que é o frontal. E ele rege toda a parte dos meus 5 sentidos do rosto, visão, olfato, paladar, e ainda a sexta, né, a minha intuição, né? Então, o meu sexto sentido. O que é o sexto sentido que a gente fala, né? Deveria ser o primeiro, porque a gente tem uma intuição muito forte, muito aguçada, só que a gente acaba não praticando e não confia. Quando vem uma intuição, não vou fazer. Aí vai pelo racional, geralmente dá ruim. Então, pratique, inclusive, olhar para isso, né, na sua vida. O quantas vezes me vem aquela vozinha, vai por aqui, não vai por ali. Não vai nessa viagem, não vai por lá, e aí eu vou.
e dá ruim. Ou então eu desisto, não vou e acontece, né, algo que pode ser mais importante eu ficar do que eu ir. Coisas que quem está acordado, desperto e vendo, está percebendo. E aí depois temos o último chakra, que é o do topo da cabeça, que aí sim é a nossa conexão com o divino, com a nossa espiritualidade, com Deus, né, com, enfim, da forma como você quiser chamar. Então, a minha ideia, trazendo esses minutos aqui de meditação, é exatamente para que a gente possa entender a importância de sair do modo sobrevivência, porque sem isso a gente vai continuar tendo as mesmas dores, os mesmos sintomas, os mesmos sentimentos de raiva, de vingança, de angústia, de frustração e indignação com coisas que acontecem na nossa vida, não entendendo que está tudo certo como está, porque é assim que tem que acontecer para que eu consiga enxergar algumas coisas. Às vezes é uma perda significativa, importante, que vai me abrir os olhos para algo que eu preciso olhar. Além do mais, as perdas, sejam dos animaizinhos de estimação, que nem há um mês e pouco atrás eu perdi a minha gata, e às vezes a gente perde algum familiar, alguma pessoa que é especial, que é perto, às vezes ela vai embora, às vezes ela realmente morre, né? Sai desse plano e vai para o plano espiritual. Essas perdas, tem duas formas da gente olhar, né, para isso de uma forma mais realista, digamos assim. É entender que está a serviço de me auxiliar com algo, eu preciso entender por quê, para quê, né? Muito mais do que o porquê, é o para que eu precisei passar por essa perda, o que, que eu preciso aprender com essa perda, e a outra coisa é entender que aquele ser que partiu, ele tem a caminhada dele. Não depende de mim querer que ele fique ou não. Assim como vai chegar um dia que eu vou partir, porque eu tenho a minha caminhada. Né? A gente costuma dizer, a gente nasce sozinha e morre sozinha. Né? A gente passa pela vida com algumas pessoas ao nosso redor, com alguns animaizinhos que nos acompanham, só que quando chegar no fim da nossa vida, é nós com Deus e acabou. Então, o que eu estou deixando para trás, o que eu estou construindo, que eu sei que bens materiais eu não vou levar para o outro lado. Então, o que, que vai ser levado, ou o que, que vai ficar? O meu legado, o meu estudo, o meu conhecimento, as pessoas que eu auxiliei, as pessoas que eu acolhi, que eu escutei. Por isso que a gente precisa elevar a nossa vibração para os centros de energia superiores, porque é ali que está esse contato, essa conexão amorosa que a gente vai trazer. E é só a partir dessa vibração amorosa, desse olhar amoroso para os outros, é que a gente vai mudar a vibração do planeta, que já vem se elevando, que já está em evolução, que já está em transição, saindo das necessidades básicas de sobrevivência para se elevar para algo superior. Mas, de novo, se eu estou passando fome, eu não vou conseguir parar e pensar em me elevar. Então, por isso que o planeta precisa manter a subsistência básica dos seus seres, dos habitantes do planeta Terra, com o básico. E o planeta oferece isso. A gente tem comida, água em abundância, só que infelizmente é mal distribuído. A forma como os governantes fazem isso, a forma como hoje, né, e já não é de hoje, mas há muitos séculos acontece, essa má distribuição é que faz com que alguns tenham muito e outros tenham pouco. E pelo meu olhar e pelo meu estudo, as coisas estão mudando. E logo, logo as coisas vão começar a se espalhar de uma forma diferente, porque já existem centros que estão aí espalhados pelo mundo fazendo essa troca, fazendo esse acolhimento de uma maneira muito mais amorosa, em que todos podem ter tudo e não existe essa necessidade de competição, de um ser mais, de um ter mais, porque é sobre colaboração. A nova Terra traz essa vibração da colaboração, não mais da competição. Competição é necessidade básica, é sobrevivência. Quando a gente se eleva um pouquinho, a gente percebe que a gente pode dar o que a gente tem. E às vezes é dar um bom dia, um sorriso, é dar um tá tudo bem, posso te ajudar de alguma forma, é dar uma escuta carinhosa, atenta. Todo mundo tem isso. E a gente acha que não, eu tenho que vender o meu serviço. Não, eu não posso. Não, tem que cobrar. E aí tudo vira uma necessidade de adquirir cada vez mais e juntar cada vez mais coisas que às vezes não vão levar para lugar nenhum, porque no final das contas todo mundo vai partir e vai deixar tudo aqui. Então, o que a gente está fazendo com as nossas escolhas diárias? Então, a tentativa de juntar, né, o grupo para fazer essa meditação era mais nesse intuito. Então, a gente vai parar de conversar, né? Agora vou parar de falar para a gente fazer realmente a prática do que vocês vieram aqui fazer. Vou tomar uma aguinha. Eu não consegui abrir no meu computador hoje, que eu queria compartilhar uma musiquinha, mas tudo bem. Eu não quero compartilhar aqui no celular, porque eu tenho medo de
perder aqui não sei mexer muito bem no compartilhamento aqui no celular e tenho medo de perder a, a gravação, perder a nossa meditação. Então, a gente vai começar fechando os olhos e começar com algumas respirações profundas para ir aquietando os nossos pensamentos, inspirando e soltando pelo nariz. E começando a soltar as tensões. Baixando um pouquinho os pensamentos, o racional que insiste em estar presente, em tomar decisões, em adiantar situações que estão para ser vividas no futuro, daqui a algumas horas ou depois que você sair da meditação. Imagine como se você estivesse baixando um volume de um rádio antigo, e você vai baixando o volume da sua consciência, do seu racional, dizendo para você mesmo: agora você pode descansar um pouquinho. E você continua respirando profundamente, entrando em contato com as batidas do seu coração, estando apenas focado no aqui e no agora, escolhendo deixar de fora tudo que está acontecendo ao seu redor, barulhos externos, preocupações com coisas que você tem que fazer depois, pensamentos de coisas que aconteceram ontem. Permita-se estar neste momento com você mesmo, apenas respirando. E à medida que você vai focando a sua atenção no seu coração, percebendo o ritmo, a intensidade das batidas deste órgão, vá já começando a sentir gratidão por ele ainda estar mantendo você vivo, viva neste momento. Há quantos anos esse coração bombeia sangue, oxigênio e emoções por todo o seu corpo? Imagine-se fazendo uma reverência de gratidão a esse órgão tão importante, sendo profundamente grato, grata a ele. E à medida que você vai sendo grata, você vai percebendo que uma luz começa a brilhar no coração e começa a se ampliar de um pontinho de luz para uma tocha que vai cada vez ficando maior. E vai brilhando por todo o seu coração, espalhando por todo o seu tronco. E essa luz vai entrando pelos seus braços até a ponta dos dedos e sai lá na ponta dos dedos essa luz. E essa luz desce pelo seu tronco, quadril, pernas, até os pés, saindo lá na ponta dos dedos dos pés. E essa luz também sobe pelo seu pescoço, cabeça, até o topo. E sai também pelo topo da sua cabeça.
E você inspira profundamente, se imagina como se fosse uma estrela, com os braços e as mãos abertas, saindo essa luz de cada uma das 5 extremidades do seu corpo. Essa luz que vem do seu coração, que está nutrida de gratidão e amor. E essa luz vai irradiando metros e mais metros para além de você. Seus braços, das suas mãos, essa luz sai horizontalmente, da ponta dos seus dedos dos pés, essa luz sai para a terra, para o chão, e do topo da cabeça sobe para o céu. E imagine agora você olhando o planeta de fora, enxergando vários pontinhos que vão se juntando, esses pontos de luz que somos nós e tantas outras pessoas que também estão em meditação no planeta neste exato momento. Imaginando cada um desses pontinhos se ligando uns aos outros, no céu, na superfície e abaixo da superfície terrestre, iluminando, elevando, conectando, fazendo com que o planeta possa vibrar mais luz, estando no momento presente, você com você mesmo, e elevando a sua vibração para o amor, a paz, a gratidão. E quando eu começar a contar, a gente vai começar a fazer uma respiração de 5 tempos para inspirar e 5 tempos para expirar, para buscar coerência cardíaca, enviando também essa luz e esse sentimento de amor e gratidão, para ficarmos vibrando por um tempo e elevando sim a vibração do nosso corpo e do planeta. Então, quando eu contar até 3, a gente vai começar a inspirar em 5 tempos e expirar em 5 tempos. Eu vou ir contando para que a gente vá respirando juntos. Começando em 1, 2, 3. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Expire em 1, 2, 3, 4, 5. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Expire em 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue inspirando. 3, 4. Expire. E vai irradiando. Inspire. Do seu coração. Expire. Todo o seu amor. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Siga mentalizando. Inspire. Essa luz irradiando de você. Expire. Inspire. Expire. E deixe a sua respiração agora mais natural. Imagine tudo isso que você foi mentalizando, essa luz que foi irradiando, o seu amor, a gratidão. Imagine isso se espalhando ao seu redor, começando pela sua casa, atingindo as pessoas, os pets que moram com você. Imagine como uma fumacinha branca, uma névoa que vai tomando conta de cada cômodo, limpando, purificando, harmonizando, equilibrando cada espacinho da sua casa. E entrando no coração de cada pessoa, de cada pet que vive com você. E a partir do coração se espalhando por todo o corpo dessas pessoas e desses animaizinhos. E agora imagine que essa névoa começa a sair pelas janelas e portas da sua casa e começa a se espalhar pelo seu prédio, pelas casas ao redor da sua e atingir outras casas, outras famílias na sua vizinhança, transmitindo esse amor, essa leveza, essa compaixão, essa empatia, essa doação de luz que você gentilmente e humildemente oferece a partir de você para nutrir outras almas, talvez em sofrimento neste momento. E vá respirando e imaginando essa névoazinha se espalhando por todo o seu quarteirão, atingindo outras famílias, pessoas que passam na rua. E vai ampliando isso um pouquinho mais longe. E vá mentalizando também as pessoas que você ama e que talvez estejam em outra cidade,
em outro estado, até em outro país. Imaginando que essa névoa também chega até essas pessoas, limpando e harmonizando a casa delas, chegando até o coração delas e se espalhando por todo o corpo. Harmonizando e equilibrando o mental, o emocional, o espiritual, físico de cada um deles. E à medida que vai respirando, siga mentalizando essa névoa se espalhando pelos lugares que você sentir que precisa deste equilíbrio, dessa paz, deste amor. Áreas de conflito no mundo, zonas de guerra, zonas de sofrimento, lugares de fome, de abandono, de violência, hospitais, presídios. E vá sentindo no seu coração uma gratidão que vai se espalhando por você estar podendo fazer algo tão precioso agora, enviando amor e luz para quem só vê escuridão, para quem vive no desespero, no medo, na dor. E vá respirando e espalhando essa nevoazinha para todos os lugares que você sentir de espalhar. Isso. E aos pouquinhos, vai retornando a sua atenção para o seu corpo novamente. Inspirando profundamente. Sentindo o efeito do seu servir para todos aqueles que você intencionou, percebendo o quão importante é você ser um pontinho de luz junto a tantos outros pontos de luz no planeta neste momento. Sendo grato pela possibilidade de estar aqui, ouvindo o som da minha voz, fazendo essa prática, por você ter escolhido estar aqui. Você é um ser de luz muito especial. Quando você se compromete com você mesmo, muitos outros recebem de você aquilo que para eles é básico, mas que eles não têm. Ao se nutrir, você se possibilita expandir e ampliar o seu olhar para além de você mesmo. Expandir o seu amor, a sua compaixão e também o seu servir. E
Que a partir de hoje você possa, todos os dias, antes de começar a corrida do seu dia, ao acordar, abrir os olhos, agradecer por mais um dia que está iniciando na sua vida e que entre as suas orações de agradecimento você possa pedir para quem você pode ser mais contribuição no dia de hoje. Que a fonte criadora, o universo, a energia da vida, Deus, possa te mostrar as pessoas que hoje você poderá ser contribuição. Às vezes, com um sorriso, com uma palavra amiga, com um carinho, com um olhar amoroso, às vezes com um silêncio em meio a uma discussão, um autocontrole que faz com que o outro perceba que não tem necessidade daquela briga, daquela discussão, que você possa estar todos os dias mais consciente no aqui e agora, sem estar vibrando as dores do passado e nem as preocupações do futuro. Que todos os dias você possa se questionar e enviar essa pergunta para o universo: para quem hoje eu posso ser mais contribuição? Me mostre, vida, Deus, quem são as pessoas que hoje eu posso auxiliar na sua jornada, que elas cheguem até mim e esteja atento para enxergar, a partir dos seus dons, daquilo que você recebeu para essa vida, de que maneira você pode ser contribuição na vida delas. E tomando mais uma respiração profunda, vamos nos preparando para retornar. Voltando novamente a atenção para as batidas do nosso coração. Sendo gratos por este momento, por essa paz que invade nosso corpo, a nossa mente, que nos permite estar numa vibração mais elevada, de paz interior. E essa é uma escolha diária, momento a momento. Você pode escolher sair das vibrações baixas, dos sentimentos instintivos de sobrevivência, de medo, de controle, de tensão, de raiva, e subir para a gratidão, para a leveza, para a alegria, para o amor. E tomando mais uma respiração profunda, comece aos pouquinhos a despertar o seu corpo, abrindo e fechando as mãos, movimentando os pés, a cabeça para um lado, para o outro, se espreguiçando e lentamente, no seu tempo, abrindo os olhos, tomando uma aguinha. Se você tem uma aguinha por aí, sempre venha para os nossos encontros com água, com lencinho de papel, para você ter aí à disposição tudo aquilo que você precisa. Muito bem, isso era o que eu gostaria de oferecer para vocês hoje. Eu espero
que tenha sido gostoso aí para vocês, como foi aqui para mim. Quem não pôde assistir aqui com a gente vai poder assistir a gravação. E sempre que vocês sentirem necessidade, voltem na gravação, assistam. Eu é que sou grata por cada uma de vocês que tirou esse tempinho hoje de manhã para estar aqui comigo. E eu acho que a gente pode manter isso, de repente, ou no mesmo dia da semana, ou a gente pode fazer uma semana a meditação de manhã, na outra semana o estudo de noite, e a gente vai achando uma maneira de estar aqui se conectando, certo? Muito bem, que vocês tenham uma excelente quarta-feira, uma ótima semana. À noite a gente tem o nosso estudo ainda. Hoje vamos falar do capítulo 2. Tragam as questões de vocês para que vocês também possam colaborar um pouquinho com esse nosso momento. Gratidão, meninas, por vocês estarem aqui presente comigo. Até mais tarde, então. Beijo grande. Tchau, tchau.